Casarré, pensando assim como também pai de família, certo? A gente tem que diversas vezes fazer uma seleção de conteúdos em casa, com os filhos. Como é que você vê essa questão também dessa seleção? Aqui fora das câmeras a gente até tinha comentado sobre alguns conteúdos para criança e tal. Como é que você vê também isso, assim? A gente tem que ficar muito atento, né? Porque com a criança, se ela tem acesso a um tipo de filme, a um tipo de material, a um tipo de imagem, ela perde a inocência. Uma vez que ela viu uma coisa que não era para ela ver, ela não desvê. Então, é um trabalho muito sério esse que os pais têm que fazer hoje em dia, caso eles queiram realmente preservar a inocência da criança. Né? Eu vejo o seguinte, existe uma ideia esquisita, que é a de que o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompe. Quem é pai de criança sabe que a criança, isso, quanto mais inteligente, mais cedo a criança aprende a contar uma mentira. Então, muito cedo a criança aprende a mentir. É você que vai ensiná-lo a não mentir. Então, a gente percebe que a criança ela tem como é que eu posso dizer, um impulso para cometer um ato errado. Uma criança muito pequena, se você tomar o brinquedo dela, o amiguinho, toma o brinquedo no parquinho, se ela tiver um tijolo, ela dá no amiguinho com o tijolo. Ela tem um impulso para a violência também, que está lá. É a educação que vai coibir esse tipo de ato. Mas a gente tem, hoje em dia, muito corrente na sociedade, a ideia de que você não tem que educar, porque, na verdade, a educação piora o ser humano porque ele é bom e puro. E, ao mesmo tempo, a inocência que a criança realmente tem, essa inocência não é trabalhada para ser preservada. Né? Deixa-se perder com filmes, com imagens, com séries. Isso está ficando cada vez mais preocupante. Outro dia eu entrei na TV, fui lá na barra de busca para procurar um filme, não lembro qual era o nome do filme, mas eu lembro que tinha as letras GR, não lembro se era Great, alguma coisa, o que eu ia procurar, botei G e R. No que eu botei G e R apareceu assim, 10 grandes gostosas, grandes não sei o quê, grandes não sei o quê. Então assim, se o meu filho vai procurar um filme que era para criança e ele bota o G e o R, já aparece 10 grandes, gostosas, quer dizer, ele nem vai pensar isso, mas ele, grandes gostosas, ele vai lá, pum, vai clicar, daqui a pouco vai abrir, sei lá, um trailer, vai abrir uma capa que seja, que ele já vai ver um troço que não era para ele ver. Então a gente tem que estar realmente muito atento ao conteúdo que chega para as nossas crianças, né? E eu acho que diminuir o tempo de tela é sempre bom, sempre saudável, né? Vai brincar, vamos sair, vamos olhar o mundo, vamos ver, vamos tomar sol, vamos para o jardim, vamos para baixo do prédio, na medida do possível. E tá meio perto, assim, tá, você escolheu um filme, se é um filme que você esse aqui eu sei, porque eu assisti, de quando eu era pequeno, esse aqui eu posso botar, e você quer dar uma largada, e vai fazer alguma coisa, vai pegar um livro, tudo bem, agora se você não conhece o filme, fica na volta, cara, porque os filmes hoje em dia, daqui a pouco o filme começa de um jeito, e lá no meio do filme, pum, vem um troço assim, que você fala, meu Deus, e depois que vê, não desvê, né, inclusive outro dia, eu não sei onde que eu vi isso, mas esse isso é pecar contra a castidade, entendeu? Você pegar uma criança e atacar a castidade dela, atacar a pureza dela, também é um pecado contra a castidade, sabe? Então eu acho que nós, cristãos, católicos, assim, todo pai e mãe responsável tem que ficar muito atento com o que as crianças veem, escolher criteriosamente, assistir também do lado, né? Porque até, às vezes, para você ajudar o seu filho a tirar um pouco mais de uma cena, então você vai lá e bota o Pinóquio da Disney, um filme de 1930, não tem coisas ruins, assim, sabe? Vai ter lá um boneco que fuma um charuto, sabe? Mas é que hoje em dia eles vão e refazem essas cenas, ou botam lá um aviso, olha, cuidado, tem bonecos que fumam e tal. Mas isso, sabe? Mas se você senta do lado da criança para assistir o filme, quando vem a raposa e o gato, você fala, tá vendo a raposa e o gato? Eles vão falar pro Pinóquio que se plantar o dinheiro vai nascer. Sempre que alguém te falar que o dinheiro, sabe, que dinheiro vem fácil, fica atento. Então, se você está do lado, você consegue ajudar o menino a extrair um pouco mais daquela história, né? Então, eu acho que, assim, tem segredo? Não tem segredo. É prestar atenção, tomar cuidado e estar sempre muito perto deles. E diminuir o tempo de tela, cara. Isso eu acho que é uma coisa que está ficando nítida agora, aí, diminuir o tempo de tela. Porque se nós que somos adultos, daqui a pouco podemos estar num binge, num modo, né, de ver um, ver outro, e passa fotinho para cima e tal, ainda mais eles que não têm, né, nem os mecanismos de defesa que nós temos, assim, nem conhecem o mundo, então daqui a pouco estão lá, né, sendo pescados pelo logaritmo ali,
pelo algoritmo para ficar, né, vendo uma porcaria depois de outra, e daqui a pouco quando vê entra um troço que não era para ter entrado.